Olá, seja bem-vindo ao canal Missão da Igreja. Eu queria compartilhar com vocês a palavra do Senhor que se encontra em Hebreus capítulo 11. Louvado seja o nome do Senhor. Hebreus capítulo 11, eu queria falar sobre a fé. Diz assim, Hebreus capítulo 11, versículo 1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Louvado seja o nome do Senhor. Eu queria falar a respeito da fé, porque a Bíblia diz em Romanos capítulo 1, versículo 17, que o justo viverá da fé. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vemos que pela fé, o mundo, o universo, a terra e todas as coisas foram criadas por meio da fé. Porque Deus trouxe à existência aquilo que não existia. E a fé tem esse poder de trazer à existência as coisas que não existem. E a fé genuína é você confiar em Deus. O Salmo 125 diz: os que confiam no Senhor serão como um monte de Sião, que não se abalam, mas permanece firme para sempre. É você tão somente ter confiança em Deus. A fé, ela não é movida através de um objeto, mas ela é somente através da confiança em Deus. De você acreditar naquilo que não existe, como nós lemos aqui em Hebreus capítulo 11. É o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Tudo aquilo que for objeto, tudo aquilo que for utilizado como objeto para poder manusear a tua fé, não acredite nisso. Isso não é evangelho. Isso é comércio, isso é idolatria, isso é qualquer outra coisa, menos evangelho de Cristo. Fuja dessas coisas. Quando alguém lhe trouxer algum objeto de fé, pergunte para essa pessoa aonde está a base bíblica para usar esse tipo de amuleto. Porque a fé mesmo é você acreditar em Deus de todo o seu coração, confiar nele. Quando eu falo de fé, eu logo me remeto à história de Abraão, porque Abraão foi chamado já com uma idade avançada e a Bíblia diz que Deus falou com Abraão lá no capítulo 12 de Gênesis, diz assim para Abraão: Abraão, sai da tua terra, do meio da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. E diz a Bíblia que Abraão, ele arrumou as suas coisas e ele saiu. Ele não sabia qual era o lugar que ele ia, mas ele confiava em Deus. No capítulo 22, Deus lhe deu uma promessa e cumpriu a promessa na vida de Abraão, deu um filho para ele, o filho da promessa, Isaque. Mas quando Isaque já estava um rapaz, um jovem, diz a Bíblia que no Gênesis 22 que Deus provou a Abraão e disse: Abraão, vai até o Monte Moriá e oferece o teu filho, o teu único filho. Oferece-o em um holocausto para mim. E diz a Bíblia que Abraão confiou em Deus, ouviu a voz de Deus, sabia que era Deus que tinha falado com ele e obedeceu. Chamou 2 de seus servos, preparou o jumento, preparou as coisas que iriam levar para a viagem e saiu. Quando chegou embaixo do monte, olhou para os seus 2 servos e disse para eles esperarem ali, enquanto ele iria no monte com o garoto. Após adorar a Deus, retornariam. Que fé gigante. Diz a Bíblia que Abraão subiu ao Monte Moriá e colocou Isaque ali. E Isaque, antes disso, disse assim: Pai, aqui está o cutelo, aqui está a lenha, aqui está o fogo. E onde está o cordeiro? E diz a Bíblia que Abraão olhou para Isaque e disse: Meu filho, Deus proverá para si o cordeiro. E Abraão foi provado até o último instante. Ele colocou Isaque ali no lugar do holocausto, preparou tudo, estendeu a sua mão, o seu cutelo para imolar o garoto, e o anjo bradou do céu, dizendo: Abraão,
não estenda a mão sobre o garoto, porque agora eu sei que temes a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso que a Bíblia diz em Gálatas capítulo 3, versículo 7, que os que são da fé são filhos de Abraão, são crentes com o crente Abraão. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso que Abraão é considerado o pai na fé. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja Deus. A fé é você confiar em Deus. Você ter confiança no Senhor. Confiar no Senhor de todo o seu coração. A fé ela não é um objeto. Ela é você acreditar naquilo que você não vê. Diz a Bíblia Sagrada que, fazendo um contraste entre a fé de Abraão, eu encontro um personagem na Bíblia que ele duvidava de Deus, ou ele duvidou de Deus em um certo episódio, e até hoje esse discípulo ele ficou conhecido como aquele que não acredita em Deus, como aquele que duvida de Deus. E você já deve estar imaginando de quem eu estou falando. Eu estou falando de Tomé, porque a Bíblia diz que quando Jesus ressuscitou, ele apareceu para os seus discípulos, e na ausência de Tomé, quando Jesus se retirou, Tomé chegou, conversou com os discípulos, e os discípulos disseram: olha, nós vimos o Mestre. E Tomé disse: se eu não vir com esses meus olhos, se eu não ver as marcas dos cravos na mão dele, se eu não ver aqui, colocar a mão no lado onde ele foi transpassado, de forma alguma eu acreditarei. Diz a Bíblia que passou alguns dias e os discípulos estavam reunidos, as portas fechadas, e o bendito Tomé estava lá. E diz a palavra de Deus que Jesus apareceu ali e disse assim: Tomé, vem aqui, olhe para mim, veja as marcas dos cravos nas minhas mãos. Olha aqui, coloque a sua mão do meu lado, e não sejas incrédulo, mas seja crente. E Tomé disse: Senhor meu e Deus meu. E o Senhor disse: porque me viste e crestes? Bem-aventurado aquele que nunca me viu e mesmo assim crê. Bem-aventurado é você. Somos nós que nunca vimos ao Senhor e mesmo assim nós cremos. Nunca vimos ao Senhor Jesus, mas nós cremos na sua existência. Cremos na sua palavra. Louvado seja Deus. Então você precisa confiar em Deus. Você precisa acreditar no Senhor. E quando eu olho para a Bíblia Sagrada, eu vejo muitos exemplos de fé. E quando eu penso em uma fé gigante, logo eu vejo a fé daquela mulher do fluxo de sangue. A Bíblia diz lá em Mateus capítulo 9, versículo 18, que aquela mulher, ela havia 12 anos que ela estava com a hemorragia. Aparentemente era uma mulher que tinha muitos recursos financeiros, porque a Bíblia diz que ela, destacou a parte em que ela havia gastado toda a sua fortuna com os médicos e de nada tinha adiantado. E diz a palavra de Deus que ela se aproxima de Jesus. Jesus está no meio de uma grande multidão, e ela vai ali no meio da multidão, e ela dizia consigo mesma: se eu tão somente tocar nas vestes do Senhor, eu serei curada. E diz a Bíblia que assim ela fez. Ela tocou na orla da veste do Senhor Jesus e ela foi curada daquele mal na mesma hora. Olha que fé gigante. Quando eu falo de fé, eu também vejo na palavra de Deus, em Lucas capítulo 7, a história do centurião de Cafarnaum. Porque a Bíblia diz que aquele homem, ele estava com o seu servo moribundo, quase morrendo já. E ele sabia que Jesus estava ali próximo, e ele mandou homens, seus serviçais ali, ir até Jesus e pedir para Jesus vir curar o servo dele. E diz a Bíblia que aqueles homens vão até Jesus e falam assim: olha, Senhor,
o servo do nosso Senhor, ele está enfermo, está quase morrendo. E o nosso Senhor pediu para que você vá curar ele, e ele é digno de que faça isso, porque foi ele que edificou a sinagoga para nós, ele é uma pessoa boa. E Jesus disse: eu vou com vocês. E a Bíblia diz que quando Jesus estava indo, ele mandou outros mensageiros, dizendo assim: Senhor, o nosso Senhor disse para que o Senhor não fosse até a casa dele, porque ele não é digno de que entre debaixo do telhado dele. Porque o Senhor basta tão somente mandar uma palavra e o servo será curado. Aquele homem mandou uma mensagem para Jesus, dizendo: Senhor, eu não sou digno de que entre debaixo do meu telhado, manda somente uma palavra e o meu servo será curado. Aquele homem era um centurião, ele cuidava de 100 soldados. E ele dizia para Jesus, naquela mensagem enviada pelos seus servos: diga para ele que eu sou um homem sob autoridade. Eu entendo de hierarquia. E tenho soldados sob a minha autoridade. E eu digo a este: vai, e ele vai, digo a outro: vem, e ele vem. E digo a outro: faz isso, e ele faz. Ele entendia de hierarquia, ele sabia que estava falando com a maior autoridade dos céus e da terra, estava falando com Jesus. E a fé daquele homem era gigante, ele disse: manda apenas uma palavra e o meu servo será curado. E Jesus, olhando ali para as pessoas que estavam em sua volta, disse: nem mesmo em Israel eu encontrei tamanha fé. E a Bíblia diz que na mesma hora aquele servo foi curado. Louvado seja Deus, que fé gigante. E a Bíblia fala também em Mateus capítulo 15, versículo 21, louvado seja o nome do Senhor, que havia uma mulher cananeia que ela estava com a sua filha endemoniada e ela correu até Jesus. E ela disse: Senhor, socorre-me que a minha filha está endemoniada. E Jesus, caminhando, não deu mérito para aquela mulher, não deu crédito a ela, continuou caminhando, e ela vinha gritando atrás: socorre-me, Senhor, a minha filha está terrivelmente endemoniada. E os discípulos chegaram para ele e disseram assim: mestre, despede ela que vem gritando atrás de nós. E Jesus olha para os discípulos e diz: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. E aquela mulher dizia: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ora, quando fala filho de Davi, está falando na genealogia do Messias. Louvado seja Deus. Aquela mulher conhecia quem era Jesus. E Jesus, olhando para aquela mulher, a mulher se aproxima e diz assim: mestre, tenha misericórdia de mim. Aí Jesus olha para ela e fala duramente, diz assim: não é lícito tirar o pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. Ou seja, Jesus estava dizendo para aquela mulher estrangeira, em João capítulo 1, versículo 11, e veio para os seus, que Jesus veio para os seus, mas os seus não receberam. Mas todo aquele que o recebeu, lhe deu o poder de ser chamado filho de Deus. Aquela mulher estrangeira replicou e disse: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos se alimentam das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Ou seja, o mínimo que o Senhor fizer por mim será para mim uma grande obra, um grande milagre. E Jesus disse: ó mulher, grande é a tua fé. Vai e faça-se conforme a tua fé. E a filha daquela mulher cananeia foi curada naquela hora. Que fé gigante! Que fé gigante! Louvado seja Deus! A Bíblia fala em outra passagem que me chama muita atenção ao se tratar de fé, quando Jesus ele despede os discípulos no barquinho. E a Bíblia diz que Jesus vai até o monte orar e o barquinho vai ficando longe no mar, porque as ondas estavam agitadas.
E a Bíblia diz que por volta de meia-noite Jesus desce ali e vai caminhando por sobre as águas em direção ao barco. E os discípulos se assustam. Louvado seja Deus. Você vai encontrar essa passagem em Mateus capítulo 14, versículo 22. E os discípulos começam a gritar: é um fantasma, é um fantasma. E Jesus disse: não temais, sou eu. Aí Pedro disse: Senhor, se és tu, manda que eu vá até o Senhor, caminhando por sobre as águas. E Jesus disse: vem. Louvado seja Deus. E a Bíblia diz que Pedro começou a caminhar sobre as águas. Louvado seja Deus. A ciência diz que um homem, para andar sobre as águas, para vencer a gravidade, ele teria que estar em uma velocidade aproximadamente de 100 km por hora. O homem mais rápido do mundo, Usain Bolt, ele no seu auge nas Olimpíadas, quando conquistou a medalha de ouro, ele só atingiu uma velocidade de 44 km por hora. E diz a palavra de Deus que Pedro começou a andar sobre as águas, mas o vento bateu sobre a vida dele e ele temeu, e ele começou a submergir. E quando ele começa a submergir, a afundar, ele grita: Senhor, socorre-me. E Jesus estende a mão, pega na mão de Pedro e levanta ele e diz: homem de pouca fé, por que duvidastes? Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Não duvide daquilo que Deus pode fazer na sua vida. Não duvide do milagre de Deus. Deus quer fazer coisas grandes na sua vida. Basta tão somente você confiar nele. Tão somente você crer no poder do Evangelho de Jesus. Louvado seja Deus. Tenha fé em Deus. Tenha fé no Senhor. Guarde essa palavra no seu coração. A paz do Senhor Jesus e que Deus abençoe a todos.